Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do Lead Talks by JC. Meu nome é João Cazon, muito obrigado por estar aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que é base da liderança e principalmente da liderança servidora, que é aquela que atua de perto para motivar, para aprimorar, para melhorar as pessoas que estão atuando ao seu redor, que é feedback. E você se lembra qual foi a última vez que você deu ou recebeu um feedback? E como que foi esse feedback, né? Ele foi um feedback que realmente ajudou a você ou a outra pessoa a prosperar? Ou foi só um feedback vazio? Tipo aquele parabéns, bom trabalho, apenas vazio, sem contexto, sabe? Ou uma crítica vazia dita como, por exemplo, você precisa ser mais profissional. Feedbacks como esse só servem para colocar alguém na defensiva, não agrega, não traz uma melhoria, um caminho a ser pavimentado para uma otimização profissional, seja sua, seja do profissional que você está se referindo nesse feedback. O feedback ele tem que construir confiança ao invés de destruir. Então, para isso, tem uma ferramenta, uma forma muito simples que eu gostaria de trazer aqui para vocês no episódio, que é o SBI, que é a situação, comportamento e impacto. Eu vou te mostrar na prática para que você veja como que o impacto dela vai melhorar demais a qualidade dos feedbacks que você entrega para os seus colaboradores. Tornando assim não só mais o feedback como uma formalidade ou uma rotina relacionada ao cumprimento da gestão, mas de fato uma atuação da liderança servidora que está realmente preocupada com a melhoria do seu time, a melhoria das pessoas que estão trabalhando com você. Então bora lá. Por que a maioria dos feedbacks falha? Antes de apresentar a solução, precisamos entender o problema aqui. Por que é tão difícil dar um bom feedback? Basicamente, nós caímos em duas armadilhas. A primeira armadilha é do elogio vazio. Você mandou bem na reunião, gostei da sua apresentação, parece positivo, certo? Mas o que a pessoa aprende com isso? É absolutamente nada. Ela não sabe o que fez de bom exatamente e não consegue repetir isso de forma intencional. É um feedback de baixo esforço que gera baixo impacto. Resumindo, você está sendo um preguiçoso ao dar o seu feedback dessa forma, você não está contextualizando corretamente, você não está enaltecendo de fato o que foi bom naquela atuação, porém você não quer deixar a pessoa sem feedback porque você quer ser um bom líder, não é mesmo? Vamos sair dessa armadilha, tá? Vamos sair dessa armadilha hoje aqui. A segunda é a mais perigosa, que é o julgamento de valor. É quando a gente diz: "Você foi muito agressivo" ou "Você parece desorganizado", também vazio, sem contexto nenhum, sabe. Nós não estamos descrevendo um comportamento, mas nós estamos rotulando essa pessoa. A reação natural do cérebro a isso é se defender e não aprender. O diálogo ele acaba antes mesmo de ele começar. Vamos para o modelo SBI na prática agora. E é aqui que ele entra, tá, gente? Ele foi popularizado pelo Center for Creative Leadership e nos força a sermos específicos, objetivos e conectar ações com consequências. Vamos desmembrar agora cada letra dessa sigla. Bora lá. S de situação. Aqui você ancora o feedback no tempo e no espaço. É o quando e o onde. Isso torna o evento inegável e tira qualquer ambiguidade. Em vez de dizer na reunião, tal, 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 você vai dizer ontem, na reunião de kickoff do projeto Alpha, às 10 da manhã. Então você está contextualizando o espaço do quando e onde sobre aquilo que você vai estar gerando feedback para a pessoa a partir daquele momento. Você vê a diferença aqui? É específico. O B é de comportamento. Essa é a parte crucial. Você vai descrever as ações observáveis da pessoa como uma câmera de segurança faria. Sem julgamento, sem interpretação, sem adjetivos, apenas os fatos. Então vamos para um exemplo positivo disso. Ao invés de dizer você foi ótimo, pegando o contexto que a gente está elaborando a partir do S, você vai dizer quando o cliente apresentou aquela objeção sobre o prazo, você manteve a calma, fez duas perguntas para entender a raiz da preocupação dele e depois apresentou os dados do nosso cronograma de forma clara. E agora um exemplo também para desenvolvimento, quando você está trazendo o comportamento da pessoa em questão. Em vez de você falar, você vai grosso com o cliente, você vai contextualizar e colocar mais robustez no seu feedback. Naquela mesma reunião, percebi que você interrompeu o cliente 3 vezes enquanto ele listava os requisitos. Percebe? É uma descrição factual e não uma acusação. E por último, o I.
de impacto. Esse é o momento onde você conecta o comportamento com a consequência. Qual foi o resultado daquela ação? O impacto pode ser em você, pode ser na equipe, no cliente, no prazo, no negócio. É o porquê do feedback. Exemplo positivo disso. E o impacto disso foi que o cliente se sentiu ouvido, a tensão da sala diminuiu e nós saímos de lá com uma confiança dele reforçada para seguir com o projeto. E no exemplo de desenvolvimento, e o impacto que eu notei foi que o cliente ficou um pouco retraído e parou de compartilhar os detalhes, e que pode nos fazer perder informações importantes para o escopo. Ou seja, dessa forma a gente criaria um feedback muito mais completo para a pessoa, totalmente ancorado num contexto, numa situação de espaço-tempo onde ele aconteceu e diretamente sobre a ação daquela pessoa naquele momento. Não estou julgando a pessoa, não estou julgando o caráter dela, apenas um comportamento, uma ação dela que resultou em algo positivo ou negativo. Vamos ver como que fica esse feedback por completo agora. Maria, na reunião de kickoff do projeto Alpha ontem, quando o cliente levantou a objeção do prazo, você manteve a calma, fez perguntas para entender a preocupação. O impacto foi que o cliente se sentiu ouvido e saímos de lá com a confiança dele reforçada. Veja o impacto desse feedback para Maria, não é mesmo? Agora, um feedback de desenvolvimento com esse contexto com SB aplicado. Carlos, na reunião com o cliente X, hoje de manhã percebi que você o interrompeu 3 vezes. O impacto que observei foi que ele pareceu retraído e pode não ter compartilhado tudo o que precisávamos, o que arrisca nosso planejamento. Você vê como que esse feedback é um presente, ele é respeitoso, ele é acionável, ele gera a partir dali uma possibilidade, né, de uma evolução de diálogo de planos de ação. E aquela pessoa ela se sente acolhida, ou seja, você está sendo um líder aqui. E aqui é onde a gente conecta SBI à liderança servidora, que é o ponto mais importante. Por que essa ferramenta se conecta tanto com a filosofia desse nosso canal? Porque ele tira o foco do chefe que avalia e coloca o foco no líder que serve e desenvolve. Lembre-se do que a gente sempre fala aqui no canal. O propósito do líder não é extrair produtividade, mas sim entregar valor às pessoas para que elas cresçam. A produtividade e os resultados são uma consequência natural disso. Então, quando você usa o SBI, a conversa muda de estou aqui para te julgar para estou aqui para te dar clareza sobre como suas ações impactam o ambiente para que você possa decidir como crescer. Isso gera segurança psicológica, isso constrói confiança e como já vimos nos dados que a gente traz aqui no canal, com frequência, já posso dizer isso, apesar de poucos vídeos por aqui, a Gallup, as equipes com líderes que investem no desenvolvimento das pessoas são 21% mais lucrativas e 17% mais produtivas. O SBI ele não é uma técnica para corrigir as pessoas, ele é um ato de serviço para empoderá-las. Então ficou claro? Novamente, reforçando aqui para vocês, a liderança não é um terno de tamanho único e a forma como nos comunicamos é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos. Esqueça o bom trabalho, vazio e a crítica que destrói. O líder servidor é um construtor de pessoas e o feedback é um dos principais materiais de construção. O modelo SBI, ele traz uma estrutura para fazer isso de forma eficaz, respeitosa com foco no crescimento. E não é difícil implementação, como você viu, um vídeo extremamente curto aqui, eu expliquei cada um dos itens, dei exemplo prático, uma coisa realmente de você começar a praticar, começar a exercitar no seu dia a dia e coletar os resultados práticos disso. O desafio que eu vou deixar para você é simples, é justamente esse, de praticar. Escolhe uma pessoa da equipe, dá um feedback usando esse modelo. Pode ser positivo, de reconhecimento, de construção. Começa por aí, observa a reação da pessoa, sinta essa diferença. Liderar, como eu sempre falo e sempre vou dizer, é sobre servir as pessoas e quanto mais ferramentas você tiver para servi-las bem, mais longe a sua equipe vai chegar. E hoje em dia, com ferramentas como LLMs, ChatGPT, Gemini, Anthropic, você consegue elaborar um template SBI muito facilmente. Então não tem nem desculpa em relação a tempo nesse contexto. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou, deixa um like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que pode ser produtivo. E eu te espero no nosso próximo episódio de Lead Talk by JC. Até lá, um abraço!